Olá pessoal, como vocês estão? Salve Maria, Deus abençoe. Desejo um feliz ano novo, que Deus nos abençoe, muita prosperidade, saúde e amor e busca pelo conhecimento. Inclusive, o tema desse vídeo é relacionado a isso, busca pelo conhecimento, a partir de uma reflexão que eu fiz da fala do Papa. Eu vou deixar o vídeo aqui e vocês vão ver o padre, o Santo Padre, o Papa, ele chamou alguns sacerdotes, né? Aliás, ele não chamou, ele falou que os sacerdotes eles não podem ser burros. Por quê? Eles têm que ler, por exemplo, Dostoiévski. E ele citou exatamente o Dostoiévski. Tudo bem, ele podia citar o Chesterton. Na minha opinião, seria um pouco melhor. Mas, e algumas pessoas até criticarão, porque não citou o Chesterton, que é um autor mais católico e tal. O Dostoiévski tem uma origem católica, mas ele não era exatamente católico, né? E o que acontece? O sentido da fala do Papa aí, eu concordo, e eu vou dizer porque que eu concordo no final desse vídeo, mas eu vou deixar o vídeo original, vocês assistirem, depois eu volto aqui para... No podemos formar sacerdotes burros que nunca hayan leído Dostoyevsky, por ejemplo. Un humanismo en la formación sacerdotal. No, que estudian filosofía y teología. Son fruta seca, que tengan esa base humanística. Como te dije, que a mí me espanta uno que no haya leído Dostoyevsky. Uno que no haya tenido una formación, aunque sea autodidacta, pero en las artes, sobre todo literatura. También música, pero literatura sobre todo. Y buscar las cosas más accesibles para tomar el gusto a la literatura, ¿no? Tenemos que encontrar el gusto a la literatura en la formación humana y en la formación sacerdotal, porque es parte del humanismo de la persona. El cientificismo solo no sirve, te hace buen instrumento, pero instrumento sin corazón. Martín Fierro es una obra de arte, que no es solamente para tocar la guitarra, ¿no? Que vean lo que Guiraldes nos presenta obras de primera categoría, ¿no? Argentina tiene grandes literatos que nos pueden ayudar a ir adelante. Borges es un grande. Ir a lo nuestro y también a lo universal. Pero la cultura... O Papa está correto, no seguinte sentido. A literatura, que não é literatura de autoajuda, né? Muitas pessoas leem literatura de autoajuda e acham que é algo muito bom ou que presta. Mas a literatura que não é literatura de autoajuda, que é a literatura clássica, igual como o escritor Dostoiévski, é uma literatura que fala do ser humano, da essência do ser humano, das suas características, dos seus problemas, das suas questões mais íntimas no seu ser. A literatura clássica, por isso que é clássica, como no Dostoiévski e outros autores, essa literatura ela captura a essência do ser. E eu sempre defendi isso, que nas escolas, por exemplo, as pessoas devem ler mais os clássicos. Na vida como um todo, e nas escolas devem ser incentivados a literatura dos livros clássicos, porque captura realmente os problemas, os anseios, a vida, a essência do ser humano. E existe uma literatura que não capta. E o Papa, refletindo sobre essas questões, né, da importância da literatura nas formações dos seminários, mas dizendo que não pode se formar sacerdotes burros, é também um conselho para nós, né, leigos, pessoas que são leigas, que não estão ocupando nenhum cargo na igreja, mas que são leigas, são pessoas que gostam de estudar, pessoas que gostam de compartilhar, como eu faço aqui nesse canal, conhecimento, literatura. Inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de compartilhar é algo voltado para a literatura clássica. E o Dostoiévski é um grande exemplo de um autor que captura realmente a essência do ser humano.
os seus problemas, os anseios, as dificuldades, o amor, até mesmo a questão com a religião. E não, as pessoas não vão ficar ateias lendo Nietzsche ou Dostoiévski, lendo Freud. Quando essas pessoas leem esses autores que formam muito opinião e está na essência de muitos cursos e na sociedade, de um modo geral, que influencia muitas pessoas, isso vai fazer com que a gente crie um repertório até mesmo para dar opinião contrária a esses autores. Por exemplo, você pode ler Nietzsche e não concordar com Nietzsche, mas você precisa conhecer o que Nietzsche escreveu. Você pode ler Freud e não concordar com Freud, Marx e não concordar com Marx. Mas você precisa ler o que esses autores escreveram, estudá-los, porque como é que você vai discordar de algo que você não leu e não conhece? E você precisa ler outros autores também para poder rebater essas ideias. Chesterton, por exemplo. E o Dostoiévski é algo que é um autor muito essencial. O Nelson Rodrigues gostava muito do Chesterton. No Brasil, o Nelson Rodrigues escreve muito bem a respeito da essência, das características das relações humanas e do ser humano. Então, o que o Papa está trazendo é uma lição para os padres e uma lição para nós também. Tudo bem que os padres e até os leigos devem ler o catecismo, a Bíblia, a questão teológica, que envolve uma questão mais, às vezes até mais técnica. Mas a literatura, como aqueles livros, que não necessariamente estão ali para você fazer um estudo, você pode até fazer. Mas aqueles livros que às vezes é no ócio, que você vai ler no ócio, que não exatamente você está fazendo um trabalho, um artigo, um estudo. Esses livros, eles capturam a essência do ser humano e é essencial lê-los. Então, eu convoco você também. Eu estou lendo, por exemplo, Noites Brancas, do Dostoiévski. Então, se apaixone pela literatura clássica. Se apaixone pelos livros de literatura. Para que nós tenhamos formação humanística e entender cada vez a nós mesmos e o ser humano. E para ajudar, isso faz com que nós consigamos ajudar as pessoas e nos ajudar também. Que isso é a essência também da caridade. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Comenta aí o que vocês acham a respeito dessas ideias. E o que você acha a respeito da fala do Papa. Até mais.